E a pergunta que eu deixo para as duas professoras é a seguinte, aliás, duas perguntas. Como professora, em sua opinião, qual o maior problema das escolas brasileiras? A doutrinação ideológica, seja ela de esquerda ou de direita, ou a má formação dos professores? A senhora entende que a liberdade de cátedra dá ao professor liberdade plena para fecundar na mente e no coração dos alunos suas convicções pessoais, especialmente suas convicções político-ideológicas? São as duas perguntas que eu deixo para os nossos entrevistados. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiro, vamos passar a palavra à Janete, para que ela possa Eu responder. queria que você repetisse. Está ligado aqui, não? Tá. Ele repete. Como professora, em sua opinião, qual o maior problema das escolas brasileiras? Sabendo que existem muitos, mas quero focar por causa da temática da comissão. Sua opinião, qual o maior problema das escolas brasileiras? A doutrinação ideológica, esquerda ou de direita, ou a má formação dos professores? Seria a primeira, e na sequência, a senhora entende que a liberdade de cátedra dá ao professor liberdade plena para fecundar na mente e no coração dos alunos suas convicções pessoais, especialmente suas convicções político-ideológicas? Bom, está se generalizando muito, dizendo que as pessoas fazem isso o tempo todo e eu não vejo isso na minha escola. Uma outra coisa é o seguinte, eu acho que além, se fala da falta de preparo dos professores, eu acho que existe, sim, um desmantelamento muito grande da educação no Brasil. Então, tem várias coisas que tem que... Para a gente quer melhorar a educação, então, vamos lá. Vamos, principalmente com relação à escola pública, né? O desmantelamento que ela vem sofrendo ao longo dos anos, várias escolas sendo fechadas. Por exemplo, no Rio de Janeiro, turnos, escolas estão sendo fechadas. E aí a gente pergunta, mas a gente daqui a pouco vai ensinar para quem? O que acontece no meu município? Vários professores estão com carga horária vaga, porque o que acontece com o fechamento de turmas e escolas? Eles não têm onde lecionar. Está mostrando aí que é a privatização do ensino e que o trabalhador, né, aquelas pessoas que não têm condição de pagar uma escola, não terão onde estudar. E aí se fala, tá bom, vamos falar da qualidade do professor. Os professores, graças a Deus, eles são muito interessados, e se a gente tem uma escola como a minha aqui, que já provou os resultados no IDEB, inclusive, é porque as pessoas estão se preparando. Com todo o massacre que a gente sofre no dia a dia, os professores são guerreiros, porque eles se preparam e eles lutam para que essa escola continue pública, democrática, e não venham dizer, não vamos generalizar, eu vejo muito pelo contrário, as pessoas que compartilham desse pensamento, não, acham que o que pensam é muito triste, as pessoas acharem que elas são donas da verdade. Eu acho assim, que tudo tem que ser plural. Como eu não sou dona da verdade, eu acho que a gente tem que buscar sempre o melhor. E como dizer isso? Eu sou senhor da razão. Isso não existe, eu não vejo isso. As pessoas estão usando esses subterfúgios, essas coisas todas, para dizer que acontece isso. Isso que ela falou assim, o professor está sendo cerceado, porque ele fala só desse assunto. Isso é uma inverdade, eu não vejo isso. Eu acho que existe, sim, um massacre muito grande, um ataque muito grande à escola pública, e os professores façam um levantamento de quantos professores continuam se aprimorando, fazendo mestrado, doutorado na rede pública ou na educação como um todo. Eu acho, sim, que os professores estão muito interessados. Agora, quem não está interessado, eu acho que não são bem os professores. E eu acho que a gente também tinha que estar usando esse tempo para ver o que a gente pode fazer para melhorar a escola pública. Não adianta a gente pensar que vai sanar a violência se a gente tira essa oportunidade dos jovens estudarem e terem condições melhores de emprego e de vida. Ok, passo a palavra também para responder as perguntas do nobre relator, da senhora Paula Marisa. Paula Marisa, isso. Ele perguntou, só para ver se eu entendi o final da pergunta, a liberdade de cátedra dá condição ao professor de implantar na mente e no coração do aluno suas convicções pessoais, políticas e ideológicas. É esse o final da pergunta. Liberdade de cátedra é a liberdade que o professor tem de ensinar usando o método que ele achar melhor, o que é diferente de liberdade de expressão. Liberdade de expressão é a pessoa poder falar o que ela quiser. O professor de química não pode entrar na sala de aula e ensinar português.
Ele não tem liberdade de expressão. Seria a mesma coisa que entrar num táxi e pedir para ir para o centro da cidade e o motorista levar para outro bairro, porque ele tem liberdade de direção. Não são coisas que não existem. A liberdade de cátedra é a liberdade que o professor tem de escolher o método. Quanto a implantar as convicções pessoais do professor, eu entendi, é isso que eu entendi da pergunta. Se o professor pode implantar as convicções, eu, como professor, implantar as minhas convicções pessoais, políticas, ideológicas na cabeça do meu aluno? Esse não é o meu papel, eu estou ali para ensinar a matéria que o Estado me pagou para ensinar. Eu, como professora de educação física, eu não tenho que ensinar para ele qual é o candidato que eu gosto, se eu gosto desse candidato, desse partido. Isso daí eu faço na minha vida particular, na minha rede social, com os meus amigos numa mesa de bar, onde eu vou ter a liberdade de expressão. Na sala de aula eu tenho a liberdade de cátedra para ensinar ele a chutar uma bola da melhor maneira que eu achar, ou ensinar ele as regras do basquete, ou sendo um professor de português, ensinar ele a gramática. Não é papel do professor ensinar convicções pessoais na sala de aula. Isso não é papel do professor, definitivamente. Se o maior problema do país é a má formação dos professores ou a doutrinação, uma coisa está ligada à outra. Justamente pela má formação dos professores é que existe a doutrinação. Porque o grande sucesso, a grande sacada desse método é que os doutrinadores não sabem que estão doutrinando porque eles acham que aquilo é um método de ensino. Eles acham que pegar uma reportagenzinha da Folha de São Paulo e dar para o aluno ler e circular a letra S é dar aula de português. Quando, na verdade, o que ele está fazendo por ali, talvez inconscientemente, eu acredito que na maioria das vezes os meus colegas fazem isso inconscientemente, por inocência, não é por maldade, tá, pessoal? Eu não acho que os professores, alguns pode ser, mas é um percentual muito pequeno. Eles não fazem isso por maldade. Os professores são formados já na doutrinação e eles acham que isso é dar aula. Eles já não conhecem mais outro método, porque o aluno é visto como um coitadinho da pedagogia do oprimido, que é oprimido pela cultura burguesa do professor, que antigamente obrigava a ler, por exemplo, Machado de Assis, que é da cultura burguesa, e ele não pode ser oprimido a fazer isso. Resultado, o que a gente tem que valorizar é o saber do aluno, o saber que ele traz de casa, a sua realidade. Se é para valorizar o saber que ele traz de casa, ele não precisa vir na escola, fica em casa com o saber dele lá.